Então, nós damos boas-vindas também aos nossos residentes novos. Também essa reunião é para os alunos do 5º ano, para todo o nosso staff. O doutor Sérgio Marba, que é o nosso chefe de departamento, também está aqui, né, doutor Sérgio? Se quiser falar alguma coisa para dar as boas-vindas para o pessoal, fique à vontade. E quem vai apresentar nossa palestra hoje é a doutora Simone Appenzeller, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Saúde da Criança e do Adolescente, e ela vai falar exatamente disso, da pós-graduação da saúde do adolescente, vai ensinar para a gente o caminho das pedras. Muito bem-vinda, doutora Simone, agradeço bastante a sua participação. Doutor Sérgio, quer falar alguma coisa? Deixa eu pegar aqui. Bom dia a todos, eu cheguei agora, estava numa outra reunião. Eu já queria agradecer a Simone, né? Eu fiz esse convite para que ela viesse conversar com a gente aqui, com toda a equipe da pós-graduação, justamente para a gente, né, que nós estamos começando aí nossa gestão aí, para a gente começar, então, a conversar sobre a pós, sobre a inserção do departamento no programa, enfim, para dar um panorama para a gente poder se posicionar, e no final a gente pode conversar um pouquinho sobre essa estratégia que eu pedi para que ela montasse para a gente aqui. Obrigado, Simone. Obrigada. Só um segundinho que eu só estou carimbando na receitinha aqui, já vou começar. É que o LME está no meu nome. Simone, quando você voltar, clica nessa barra azul em ocultar, porque às vezes alguma coisa do slide se perde. Isso. É que agora eu consegui compartilhar. É que eu vi que deu certo, que bom. Não foi por falta de persistência. Então, bom dia a todos. Eu agradeço o convite. O professor Sérgio, que a gente conversou, né, e os outros presentes. Então, eu sou atualmente a coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Saúde da Criança e do Adolescente, e junto comigo está o professor Gil Guerra Júnior e o professor José Dirceu Ribeiro, que está aí presente, que eu vi. Muito obrigada. E o professor Gabriel Hessel, que ainda é suplente do nosso programa, né? Eu vou fazer um histórico e apresentar a importância que o programa tem e do que a gente precisa para se manter. Então, a gente tem umas regras que são externas, que são umas regras da CAPES, que não cabem a nós, nesse momento, discutir, elas são discutidas frequentemente, mas eu vou apresentar elas, que a gente vai ter agora a entrega do relatório quadrienal, até final de março, e em julho vai ter a nova reunião da CAPES, e a gente espera, pelo menos, manter no nível 5, nosso objetivo sempre é subir para 6. Então, tem alguns marcos do nosso programa que eu vou colocar aqui. Então, o programa ele foi criado em 1988, vários professores do departamento de pediatria já foram coordenadores, né? E ele foi criado como um curso de pós-graduação em pediatria. Em 2001, foi mudado para a saúde da criança e do adolescente. E em 2013, o título sai em Ciências de Saúde da Criança e do Adolescente. Então, isso foi feito para atrair pessoas não médicas. Então, o nosso curso é um curso multidisciplinar, aceitando tanto médicos como profissionais não médicos que atuam na área da saúde da criança e do adolescente. A gente tem aqui vários coordenadores, que são professores aqui do departamento, a professora Marlúcio, o doutor André, o professor André, que está presente, o professor Barros, que aposentou, o professor Dirceu, que faz parte do programa, o professor Marcos e a professora Lívia, que tiveram um grande empenho, e aqui os secretários, né, a Márcia, que é a nossa secretária de aqui para frente,
E o professor Marcos e a professora Lilian estavam presentes quando o nosso programa subiu de nota 4 para nota 5 da CAPES, né? Então, foi um esforço de todos para a gente chegar à nota 5. Aqui a gente vê nessa setinha vermelha que com a mudança do programa de pediatria para a saúde da criança e do adolescente, a gente teve um aumento significativo de defesas, né? Então, isso mostra que eu acho que a gente precisa seguir nessa linha da interprofissionalidade de diferentes profissões atuando dentro da saúde da criança e do adolescente. Uma coisa que chama atenção nesse gráfico também, a gente tem muito mais defesas de mestrado do que de doutorado, né? Então, o mestrado está em verdinho e o doutorado está em amarelo. Na CAPES, uma defesa de doutorado conta em torno de 2 a 3 defesas de mestrado. Então, uma das coisas que a gente precisa, que eu vou comentar mais para frente, é tentar estimular os alunos a defenderem o mestrado ou entrarem na defesa no programa de doutorado posteriormente, ou auxiliar quem tem condições para ir direto para o doutorado. Então, a gente tem muita gente que entra no mestrado, defende o mestrado, mas uma pequena parte só vai para o doutorado. Então, até 2020, aqui está errado, gente, desculpa, a gente teve 617 defesas e a metade e a gente tem o dobro de mestrado em relação ao doutorado. Por que é importante a gente mudar de nota 5, né? De 4 para 5 e depois a nossa intenção é mudar para nota 6. Não é só a nota, é a verba que o programa recebe. Então, quanto maior a nota, mais verba o programa recebe. E depois que a gente foi para a nota 5, a gente começou a ter verba PROAC, que é verba para publicação de artigo, para trazer membro externo para a banca, que hoje em dia a gente não tem mais, né? Assim, por causa da pandemia. E verba para subsidiar e para o Congresso. Então, essa verba depende da nota da CAPES. E as bolsas de mestrado e doutorado também dependem da nota da CAPES. Então, quanto maior a nota, mais verba e bolsas a gente consegue. Então, não é só um desejo individual ou da comissão de subir, mas tem todo uns critérios associados e benefícios associados. Tá? A última avaliação nossa foi em 2016, que a gente manteve um 5, mas um 5 bem consolidado, né? A partir desse 5 bem consolidado, a nossa ideia era tentar uma nota 6, né? Ou pelo menos manter o 5. Lembrando que os critérios, eles são dinâmicos, né? Porque a verba da CAPES, quando tem a avaliação quadrenal, é uma verba fixa, né? Então, se todos os programas que são nota 3 e 4 melhoram, né? Os critérios, eles vão aumentando, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. A gente tem uma dificuldade esse ano, né? Que é o QALYS. Uma das coisas bem avaliadas na última quadrenal, que o Dr. Gil foi o coordenador, foi que a gente tem a nossa curva de publicação de discentes e egressos e de docentes permanentes é muito similar. O que significa? Que a maior parte das publicações do programa são feitas com discentes e egressos. Isso conta muito, né? E nessa avaliação vai contar mais ainda. Né? Uma das coisas que chama atenção, que a gente tinha, né? Desse quadriênio eu não terminei de fazer ainda, que a gente está fazendo da Sucupira, a gente tem pouca publicação A1, né? E A2, né? Então, a gente deveria tentar, aos pouquinhos, mudar esse pico um pouco para cima, tá? E esse B3 é por causa do Jornal de Pediatria. Porém, toda essa avaliação foi feita no QALYS, que estava vigente até julho do ano passado.
né? Que era um qualis que ia de A1 a 2, B1, B2, B3, B4 e B5, né? Esse qualis, a gente foi surpreendido ano passado, em julho. Surpreendido não, porque já era um desejo muito grande de ter um qualis único, né? Porque esse aqui era um qualis da Medicina 2. Então, se alguém publicava numa revista que não estava cadastrada na Medicina 2, ela contava menos, né? Então, tinha aquele... Todo mundo deve lembrar que tinha nota A1 se era da Medicina 2, mas era A3 se era outro. E as revistas de pediatria, em geral, elas tinham uma pontuação muito baixa, porque era comparado com a neurociências, por exemplo, na Medicina 2. Então, já veio uma discussão longa na CAPES de fazer um qualis único. E esse qualis único foi apresentado ano passado, que é um qualis que vai, então, de A1 a A4 e de B1 a B4. A questão é que a gente ainda não tem o qualis oficial, né? Que será utilizado para essa quadrenal. Então, tem vários qualis circulantes, eu até encaminhei para os docentes permanentes do programa na hora da gente recadastrar, porém são qualis provisórios, não é o qualis final. Então, a gente não sabe em relação a isso. O que a gente sabe é que a nota A1, A2, A3, A4 vai ser avaliada a partir de quartis, que a gente encontra no Web of Science. E isso ajuda muito. Então, as revistas de pediatria, que tem, às vezes, impacto de 2 ou de 3, mas se tiver no quartil 1, né, no Web of Science, ele com certeza vai ser A1, né? Então, eu acho que com isso a gente vai ter uma mudança significativa, né? Só que nenhum ônus vem sem bônus, né? Então, assim, em vez de 400 pontos, o que é exigido agora para uma nota 5 são 800 pontos, né? Então, o número de publicações acabou subindo para todo mundo. Se isso vai ser mantido devido à pandemia, né? Porque quando isso foi feito, aí eu falei ano passado, gente, desculpa, foi 2019, aqui 2020 eu já deletei da minha existência. Foi 2019 que foi uma reunião presencial. Se isso vai ser mantido por causa da pandemia, ou se vai ter mudanças porque houve uma diminuição ou não de publicações, a gente não sabe, tá? Então, isso é um grande cinza que a gente vai descobrir em julho. O que a gente fez nesse biênio de 2018? Biênio, né? Era para terminar em outubro do ano passado. Só que como vai ter avaliação quadrenal agora em março, a gente optou por coordenador ficar até março, até abril de 2020, porque todos os programas de pós optaram, porque não é justo entrar um coordenador novo ou manter o caso entre o coordenador novo e ele ter que fazer avaliação quadrenal, porque é um trabalho gigantesco, né? Então não sabe como foram feitas as avaliações anteriores. Então, uma das coisas que a comissão de pós-graduação orientou é que todos estendessem para, a partir de agora, sempre mudar em abril e não mudar na véspera de fazer os relatórios, né, que sempre dava bastante confusão. Então, a gente tentou trabalhar em alguns aspectos que são considerados na CAPES e que podem auxiliar a gente a manter o 5 ou mudar para 6. Uma das coisas que é bem avaliado ou sugerido é ter um programa de doutorado e mestrado interinstitucional. Então, a gente organizou isso, então a gente assinou o contrato em 2020 do DINTER e do MINTER, e a gente obteve a entrada de 13 doutorados e 3 mestrados, né? São todos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, do campus Caicó. Então, com esse objetivo, a gente aumenta a inserção do nosso programa dentro do Brasil. O nosso objetivo é qualificar o corpo docente lá de Caicó, construir redes de pesquisa, né, para o futuro também, e ampliar a visibilidade do nosso programa, que são todos quesitos que acabam contando na avaliação.
Muitas delas a gente está utilizando as disciplinas que são online, preferencialmente no período das férias, então a gente vai fazer algumas em maio e depois em setembro, porque as férias do pessoal de lá também alterou por causa da pandemia, né? E originalmente tinha disciplinas presenciais, só que no momento a gente está sem a gente não pode viajar, né, por decreto do reitor e do governador, né? Então as disciplinas não estão sendo feitas presenciais lá. Outra coisa que a gente tentou trabalhar e foi interrompida pela pandemia é aumentar a internacionalização. Então, a gente mandou um projeto da CAPES Print, que tem duração de 2018 a 2022, com bolsas de doutorado sanduíche. Ano passado já não teve como aluno ir, por causa da pandemia, e eu imagino que esse ano também teremos certas dificuldades, né? Então, a gente teve uma aluna que foi em 2019. Outra coisa, a gente precisa procurar outros projetos para conseguir bolsas de doutorado e pós-doc. Eu acho que é de conhecimento de todos, foi amplamente divulgado nas mídias, que a CAPES e CNPq cortou, ou está cortando as bolsas de mestrado e doutorado. Então, na verdade, estão sendo feitas chamadas. A gente participou com um projeto de Covid, que não foi contemplado ano passado, né? Mas a gente não pode desistir, esse ano deve ter outras chamadas, que a gente fez um projeto grande envolvendo, eu acho que foram 10 docentes do programa, com o intuito de pedir bolsa de doutorado e de pós-doutorado, que é uma das coisas que a gente precisa aumentar também na nossa disciplina. E as disciplinas em inglês, né? A Maria Ângela foi a primeira a aceitar esse desafio, né, na disciplina dela, foi interrompido devido à pandemia, mas a gente precisa realmente começar a trabalhar na internacionalização e a gente vai precisar de disciplinas em inglês, né? A gente, no início, teve uma dificuldade da PG de ter disciplinas em inglês, né? E isso foi resolvido ao longo dessa gestão da Cláudia, junto com o Gontijo na reitoria. E a gente vai ter que voltar a ter disciplinas em inglês, permanentes em inglês também, que isso conta para a internacionalização. Outra ação que a gente fez foi adequar as linhas de pesquisa. Então, no quadriênio de 2000 até 2016, uma das críticas que a gente teve foi em relação às linhas de pesquisa, que eram linhas de pesquisas mais relacionadas a projetos, eram muitas linhas de pesquisa. Para o próximo quadriênio, que isso a gente não pode modificar, a gente modificou as nossas linhas de pesquisa para 3 linhas de pesquisas principais que eu vou mostrar. Além da sugestão da CAPES, isso vai ser fundamental agora para pedir bolsa de mestrado e doutorado, porque antigamente a bolsa vinha para o programa, agora a bolsa vem para a linha de pesquisa. Então, o coordenador tem que assinalar para que linha de pesquisa que quer solicitar a bolsa de mestrado e de doutorado. Então, quanto mais claro a gente tem isso, mais a gente consegue solicitar bolsas. Não sei se vão ser contempladas, mas não seja esse o motivo de não receber as bolsas. Então, a gente criou a linha de pesquisa de estudos clínicos em saúde da criança e do adolescente, que vai envolver crescimento, endocrinologia da criança e do adolescente, estudos clínicos epidemiológicos e farmacológicos em pediatria, imunologia, alergia e epidemiologia, gastroenterologia e saúde neonatal, acaba ficando todas em estudos clínicos da saúde da criança e do adolescente. A gente manteve a política e práticas de atenção da criança e do adolescente e a gente incluiu uma linha de pesquisa de ensino em pediatria, que eu vou mostrar para vocês, para tentar contemplar maior número de docentes mais recentes que ingressaram no departamento.
Então, os estudos clínicos em saúde da criança e do adolescente, a descrição dessa linha de pesquisa é estudos clínicos, epidemiológicos e farmacológicos em diferentes fases de desenvolvimento da criança e do adolescente saudável, assim como em crianças e adolescentes com doenças agudas e crônicas. As políticas e práticas de atenção à criança e do adolescente foi mantida, então são estudo das políticas e programas de atenção às crianças nas áreas de educação e de saúde e sua vinculação com as práticas efetivas. E foi incluída, então, essa linha de ensino em pediatria, que engloba estudos sobre ensino médico em pediatria, uso de novas tecnologias para atendimentos em pediatria, que a gente está tendo telesaúde, por exemplo, e estudos sobre educação de pacientes, permitindo maior empoderamento e qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas. Então, avaliando algumas das publicações dos nossos docentes permanentes e de novos docentes, a gente achou que essa linha poderia ser contemplada. Em relação aos prazos e cursos de titulação. Então, a princípio, o mestrado é 30 meses, doutorado é 48 meses. Eu sei que muita gente está pedindo prorrogação do mestrado e doutorado, porque não está tendo atividade de pesquisa, e a gente está permitindo. A CAPES também prorrogou, a FAPESP está um pouco mais resistente na prorrogação das bolsas. A titulação é em ciências com a área de concentração, e a gente deve lembrar que para o docente permanente, ele deve ter um fluxo contínuo de alunos com no mínimo de 4 orientações concluídas no quadriênio. A gente tem, aqui tem um erro de português, peço desculpa no mestrado, mas a gente tem 12 créditos obrigatórios no mestrado, né? Que são oferecidas no primeiro e no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, a gente tem introdução à análise de estatística biomédica, brilhantemente dada pelo Dr. André, professor André. A gente tem metodologia de pesquisa aplicada à saúde da criança e do adolescente e pedagogia médica e didática especial. E no segundo semestre, crescimento e desenvolvimento. Algumas dessas disciplinas aceitam alunos especiais e outras não. E por quê? Porque a gente tem um número máximo de alunos que a gente pode ter em cada disciplina e que o professor comporte, tanto em aulas presenciais como aulas online. E no doutorado a gente tem 9 créditos, sendo seminários avançados de pesquisa e redação científica, e depois a MP 682, que também é seminários avançados. Aqui, um dado importante. Então, alunos de doutorado que não cursaram mestrado no nosso programa deverão cursar as disciplinas obrigatórias do mestrado ou comprovar equivalência. Então, a gente vê essa equivalência tanto pelo conteúdo, tanto pela carga horária. Uma das observações que tem vindo o mestrado profissional é um pré-requisito para o doutorado, para o nosso programa. Só que as disciplinas do mestrado profissional somente tem 2 créditos cada disciplina. Então, a gente tem que tentar ver se consegue juntar. E o que a gente observou, acho que ninguém pediu por enquanto, não sei se alguém pediu, mas acho que a gente só consegue equivalência de uma disciplina do mestrado. E a gente tem a entrada de doutorado direto, principalmente para médicos, então quem já fez a residência médica, a gente estimula, e o critério é ter uma publicação na linha de pesquisa da tese, né? Pode ter sido o TCC que publicou, ou alguma outra publicação na iniciação científica. Então, esse candidato tem que demonstrar que ele teve experiência de pesquisa e tem que ter um artigo publicado em uma revista com impacto acima de 1. Na matrícula, precisa ter certificado de proficiência e aprovação do projeto no CEP, que agora tem que ser no nome do orientador. E deve-se lembrar que no relatório do CEP deve constar o nome do aluno, senão a gente não consegue validar esse documento no CICA. Ano passado, a gente fez o recredenciamento
então, para o próximo quadriênio, já pensando, porque a avaliação da CAPES ela é em julho, só que quando é a avaliação da CAPES, já passou 6 meses do quadriênio, né? Então, o quadriênio novo começa em 2021. Então, todas essas organizações a gente fez para começar 2021 com linhas de pesquisas mais enxutas e um corpo docente qualificado. Então, o docente permanente tem que ser 80% do quadro dos docentes, tem que ter vínculo com a Unicamp ou outra instituição de ensino superior, deve comprovar a conclusão de orientação prévia de 2 alunos de mestrado ou um de doutorado, tem que demonstrar no interesse no quadriênio, que é de 2021 a 2024, de orientar pelo menos 4 alunos no programa, tem que ter interesse de orientar alunos de iniciação científica ou de IPC, e TCC a gente está começando a incluir também, a gente não sabe como isso vai ser avaliado pela CAPES, mas a gente vai deixar isso registrado no quadriênio, porque a gente tem muitos professores com TCC de residência. E demonstrar interesse em colaborar com as disciplinas do programa. Então, a gente tem que ter um corpo docente ativo no programa, oferecendo disciplinas optativas ou participando de disciplinas obrigatórias. E outra coisa importante é comprovar financiamento para pesquisa. Isso inclui tanto bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e auxílios, que pode ser FAPESP, CNPq, CAPES ou FAIPES ou de órgãos privados. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aumentar essa captação de recursos do nosso programa. E a gente precisa, então, para ter uma nota 5 ou 6, porque foi estimado pela CAPES em 2019, pelo menos 800 pontos no quadriênio, sendo que a metade dessa pontuação tem que ser obrigatória com o aluno. E para os colaboradores, né? Também está vinculado à Unicamp, tem que ter 2 alunos de iniciação científica, e aí a orientação é menor, a gente não pode ter um colaborador com muito aluno, então em torno de 2 alunos, e também tem que ter histórico de orientação de iniciação científica ou TCC. E também tentar interesse no quadriênio e ter publicação de pelo menos 2 artigos em A3 ou superior. O colaborador é uma forma boa de professores recém-contratados na Unicamp ter acesso à pós-graduação. A questão é que a gente não pode ter mais do que 20% de colaboradores no programa, porque isso tira pontos. Então, dos nossos professores, 30 de 39 foram recredenciados, 7 não solicitaram recredenciamento, né? E só 2 não preencheram os critérios e não foram recredenciados. E a gente credenciou 5 novos professores. Então, a gente ficou com 27 professores permanentes e 7 colaboradores. Em relação ao nosso planejamento estratégico, que também tem que ser incluído na avaliação da CAPES, né? Então, a gente precisa realmente aumentar a nossa internacionalização com disciplinas em inglês, aumentar o intercâmbio de discentes e tentar trazer alunos estrangeiros para o programa, né? Para isso, todas as disciplinas têm que ser oferecidas também em inglês. A gente precisa tentar aumentar a produção de impacto A1 e A2 em maior quantidade com discente, que isso eu acho que a gente vai conseguir com o Qualis novo, mas não tenho certeza porque ele não está disponível para nós no momento. Aumentar o intercâmbio de discentes para o exterior, aumentar projetos e financiamentos, especialmente com grupos internacionais. Tá? Então, isso é outro aspecto que vem sendo cada vez mais avaliado. Participação ativa dos docentes permanentes no programa e aumentar a visibilidade. Então, além do DINTER e do MINTER,
a gente tem solicitado para os alunos a gravação e divulgação de vídeos sobre seus projetos, né? Só que isso não tem ocorrido da forma que a gente gostaria. Então, a gente gostaria que todo aluno que defende seu mestrado e doutorado grave um vídeo curto de 1 minuto, 2 minutos, para a gente colocar na rede social. Então, eu criei um Facebook, um LinkedIn e tem o Twitter da Unicamp, que a gente está divulgando essas iniciativas da pós-graduação para a gente aumentar essa visibilidade do nosso programa. E é isso, eu estou aberta para responder as perguntas. Muito obrigada, doutora Simone, acho que foi bastante esclarecedor. Aqui a gente não consegue visualizar as pessoas levantando a mão, mas se alguém quiser falar, coloca seu nome aqui no chat e a gente vai chamando pela ordem, tá bom? Eu gostaria de perguntar uma questão, Simone, relativa ao aluno que fez alguma publicação que você colocou e que não tenha feito fez um doutorado, não fez doutorado, mas fez uma publicação que foi numa excelente revista na linha de pesquisa, ele tem que cursar todas as matérias do mestrado, só queria deixar isso bem claro, né? Se ele não fez nenhuma matéria, ele entra no doutorado, mas além das matérias do doutorado, ele tem que fazer as matérias do mestrado também, né? Tem essa possibilidade, mas fazendo a grade toda, né? Isso é uma coisa que é muitas vezes questionada, mas uma das coisas que a gente tem que provar na CAPES é que a gente precisa de um programa de saúde da criança e do adolescente, né? Então, a ideia da CAPES é sempre reduzir o número de programas. Então, eles gostam de um programa de ciências que, assim, juntar todos os programas da FCM em um só, porque para eles reduz custo também. Então, e isso é sempre bem avaliado, porque a gente tem várias disciplinas direcionadas para a saúde da criança e do adolescente, principalmente a disciplina de crescimento e algumas outras. Então, esse é um argumento que a gente tem para manter a existência do programa, né? E não virar um programa de ciências em geral, né? Então, é um dos argumentos que a gente acaba utilizando em nossa defesa e não tem como a gente formar um aluno de doutorado sem ter participado dessa disciplina especial, que é geralmente que mais tem. Nas outras disciplinas da Unicamp, é importante lembrar que em muitos cursos a estatística é só no doutorado, né? Por isso que acaba tendo que cursar estatística, que no nosso programa ela ocorre como disciplina obrigatória do mestrado. Ok. Doutor Sérgio quer falar? Pode. Eu acho que Simone podia tirar a apresentação, Simone, que assim fica mais fácil. Claro. Eu acho que tem uma ordem aí para respeitar, eu vou só pular rápido. Não, é você mesmo, Sérgio. Então, tá. Ou não, não. Desculpa, eu não vi a ordem, Sérgio, por isso que eu te chamei. Você tem toda a razão, eu não tinha rolado para cima. A Angélica que quer falar. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Simone, parabéns aí pela apresentação, né, esclarecedora, e a minha questão, eu acho até que você deve imaginar o que seja, você conhece bem a pós-graduação, né, e sabe que a pós-graduação está tramitando uma pós-graduação em ensino, e aí eu ouvi teus argumentos quanto à criação da linha de pesquisa e ensino, mas eu não consigo entender por que um professor que quer fazer uma pesquisa em ensino não pode entrar nessa pós-graduação de ensino. Essa pós-graduação de ensino, ela já tramitou dentro da Unicamp, né, e está na CAPES esperando passar esse processo aí de pandemia para ser analisado. Mas, enquanto isso, essa linha de pesquisa, você sabe que ela existe dentro da clínica médica. Isso não ia afastar o professor que é orientado à pediatria, porque ele pode
está em 2 programas. Eu poderia estar na pediatria e um outro. Então, eu fiquei muito surpresa quando eu vi que você criou essa linha de pesquisa e ensino, que, com a dificuldade que nós tivemos para criar essa pós-graduação em ensino, e você sabe bem, porque no começo você estava junto, a gente tem dificuldade com os professores que possam aderir a esse programa. E tendo outro programa competindo com isso, vai ficar muito mais difícil. Eu gostaria que você explicasse o porquê disso. Na verdade, a ideia não foi competir com esse programa, né? Que está em tramitação. Tanto que o ensino médico e pediatria é só um itemzinho, né? O outro seria novas tecnologias para o ensino, atendimento e educação de pacientes, né? Por que a gente juntou tudo isso? Porque a gente tem vários professores que estão orientando alunos nessa área, né? Então, a gente tem saúde mental dos estudantes, os professores já estão no programa, já estão orientando os alunos nesse programa, né? E a gente tem vários professores que estão trabalhando com melhora da qualidade de vida dos pacientes, e a gente precisava incluir alguma coisa de novas tecnologias. Então, na verdade, a opção foi onde a gente vai colocar esses professores que já têm alunos em andamento, né? Então, a ideia, não tem como a gente descredenciar e ele entrar de novo em outro programa, né? Então, a gente tem um grupo grande de professores que estão orientando já faz tempo, que são doutorados, que já entraram antes da minha gestão, com saúde mental de estudantes da Unicamp, de ansiedade e depressão. Então, assim, é um grupo grande. E a segunda foi que, em relação ao DINTER e o INTER, a maioria dos ingressantes são professores e acabaram entrando nessa linha também. Então, não tinha onde a gente colocar isso. Então, a gente acabou optando, mas a ideia não era de concorrer de jeito nenhum com essa linha, mas juntando essas linhas de pesquisa, a gente não tinha onde colocar essas orientações que já estão em andamento, né? Então, eu precisava criar uma linha de pesquisa para incluir essas orientações em andamento e para depois a gente rediscutir, entendeu? Mas, assim, já estão em andamento, eu não tenho onde colocar esses professores. Mas se elas estão em andamento, Simone, elas já foram aceitas pelo programa de pós em pediatria, como eu já defendi, quando eu era professora da pós de pediatria, eu tive teses de educação médica aceitas pela pediatria que foram defendidas. Mas eu não vou me alongar, não, eu só lamento, tá? Obrigada, Simone. Não, é que com a mudança das linhas de pesquisa, não tinha onde colocar elas, porque a gente acabou juntando em duas, se fosse só 2 linhas de pesquisa, não tinha onde colocar essas linhas que já estão em andamento, né? Mas, com certeza, não é para impedir que o professor vá. Essas linhas de pesquisas não são eternas, entendeu? Mas eu tinha que colocar alguma coisa para aquele aluno que vai defender, eu ter ele em alguma linha de pesquisa em andamento, na medida que a gente fez a mudança. Acho que o Gil quer comentar sobre isso também. Acho que podia seguir a ordem, né? Aqui, o Marcos, né? Aqui na ordem seria o Marcos, mas se o Gil for dizer alguma coisa para fazer uma parte, acho que tudo bem. É rapidinho e é sobre essa parte da Angélica. Na realidade, Angélica, é só para deixar claro que isso pode ser uma ação transitória, porque como ainda o programa de ensino não foi aprovado, e a gente teve que as nossas linhas de pesquisa, porque elas eram muito mais linhas de atuação do que de pesquisa, a gente precisava, porque houve uma remodelação por solicitação da CAPES mesmo, na última avaliação quadrienal das nossas linhas de pesquisa. Então, a gente precisava refazer essas linhas de pesquisa. E foi colocado o ensino, mas se eventualmente o programa, e espero que sim,
seja aprovado e os docentes do nosso programa quiserem migrar para o ensino, a gente acaba com essa linha dentro do programa de pós-graduação. Isso não é problema nenhum. É como a Simone falou, é uma situação provavelmente transitória até que isso seja definido dentro da pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas. Para não fazer com que o nosso... Porque toda vez que você divide essa possibilidade que você colocou de o nosso orientador ir para a clínica médica também existe, mas toda vez que ele está em 2 programas, toda a produção dele é dividida em 2 programas, tá? Então é ruim tanto para um quanto para o outro programa. É sempre bom que o orientador fique num programa só, não sei que ele seja super produtor de pesquisa, né? Se ele for super produtor de pesquisa, não tem programa dividir, mas quando ele tem uma produção restrita de pesquisa, dividir é ruim para ele, tanto para um quanto para outro programa, que ele não vai conseguir ser permanente nenhum e nem no outro programa. Ok, Gil, obrigada. Imagina. Bom, seguindo pela ordem agora, doutor Marcos. Bom dia a todos. É muito bom estar na reunião com um número significativo de participantes, tem 34 participantes, para um assunto que é muito importante e aglutinador, que é a pós-graduação, que está ligada umbilicalmente à questão da pesquisa na nossa instituição. Até estou vendo que tem a participação de residentes, de atuais discentes da pós-graduação. Temos o Luiz Felipe Angulski, que foi residente do nosso grupo da imunologia. Que bom que você está participando, bom revê-lo, cumprimentá-lo aqui, Luiz Felipe. E depois você tem uma pergunta que acho que a doutora Simone vai poder responder. Parabenizar a Simone e os membros da comissão, como já tendo sido parte, né, e coordenador da comissão e membro da comissão. É um trabalho bastante árduo, que exige um grau de organização muito grande e de cooperação também de todo o corpo docente e discente. Um esforço constante, que nós sabemos, como a Simone comentou, os critérios da CAPES são progressivamente mais exigentes, né? Os critérios dos periódicos, onde nós veiculamos nossos produtos, também são progressivamente mais exigentes, incluindo agora, nos últimos anos, cada vez mais a questão dos financiamentos de pesquisa terem que incluir o custo das publicações. Então, isso que está cada vez mais incorporado e provavelmente vai ser a realidade geral nos próximos anos. Então, é um esforço muito grande e eu queria realmente parabenizar toda a comissão. Queria aproveitar, como coordenador do CIPED, para ressaltar que o CIPED tem essa ligação também muito forte desde a sua criação com a pós-graduação, e já antecipar um convite, no final de março ou começo de abril, nós estaremos promovendo um ciclo resumido, não é o ciclo completo, mais complexo, mas um ciclo resumido de planejamento estratégico do CIPED, que vai renovar um planejamento realizado em 2009. E também com isso, a participação de todos os docentes, membros da pós-graduação, é muito importante. Oportunamente, nós vamos avisar, provavelmente vamos propor uma sexta-tarde, para que seja 1 ou 2 sextas à tarde, para que seja feito esse fórum de planejamento, coordenado pela doutora Eneida Rached, que é a coordenadora do grupo de gestão de projetos da Unicamp e que coordena todos os fóruns de planejamento. Com isso, permite harmonizar as nossas metas com as metas gerais da instituição. Estamos sofrendo também no CIPED com a redução das atividades, que começou em março do ano passado. A gente esperava que esse panorama mudasse, mas agora estamos de novo nessa situação bastante complicada. Mas só reafirmando a ligação aí de irmãos entre CIPED e pós-graduação,
tanto na questão de área física do CIPED, laboratórios, salas de aula, informática, como também a questão de toda a ligação da produção. Então, parabéns, obrigado e que bom momento para todos nos encontrarmos. Eu peço que aqueles que não estão falando fechem seus microfones, porque está fazendo ruído. A próxima questão aqui é do Luiz Felipe, como o doutor Marcos falou, né? E que ele fez a residência de alérgico imuno na Unicamp e tem uma tese de doutorado e gostaria de saber a possibilidade de inscrever em alguma disciplina no programa da gente aqui, né? Ele já faz na Unesp o programa de doenças tropicais. É uma dúvida, assim, bem pontual, né? Não sei se a Simone sabe, poderia... Eu não entendi a dúvida. Ele faz pós-graduação na Unesp em doenças tropicais e queria saber se pode fazer algumas matérias aqui no programa. Você tem esse intercâmbio, eu acho, né? Luiz Felipe, se quiser perguntar por você, pode fazer também. Então, aí entraria como aluno especial, aí depende da disponibilidade de vagas na disciplina para fazer. Tá certo. Eu acabei emendando a pergunta do Marcos, a resposta do Marcos com o do Luiz Felipe, porque o Marcos se referiu a isso, mas o próximo da lista é o Dr. Sérgio Marcos. Bom, muito obrigado aí. Queria agradecer a Simone pela apresentação muito clara, né, muito objetiva, bem concisa. Queria parabenizar o grupo, né, todo que está trabalhando atualmente aí na pós-graduação. E eu queria justamente, Simone, com essa reunião, né, a gente conversou um pouquinho com o grupo, fazer uma aproximação maior do departamento com o programa, né? Eu acho que é uma coisa que precisa ficar bem clara, porque eu acho que às vezes as pessoas não têm essa clareza, mas se eu estiver falando óbvio, me desculpem, mas o programa de saúde da criança e do adolescente não pertence ao departamento de pediatria, né? Então, isso é uma coisa importante. E, por outro lado, o departamento precisa incentivar a pesquisa, como o Marcos acabou de falar. O departamento, ele é forte no ensino e ele é forte na pesquisa, ele tem que ser forte em todos os pilares dos quais ele participa, né? Mas deixar bem claro que o docente da pediatria, ele pode entrar em qualquer programa, né? Isso é uma coisa importante, isso vai favorecer o docente, vai favorecer o departamento. Lógico que a Simone vai puxar, né, as pessoas boas lá para o programa dela, o programa desse conjunto de pessoas que está atualmente no programa, seja um programa nota 6, 7, e assim por diante. Então, isso é uma coisa bem importante das pessoas entenderem, né, se isso ainda não está tão claro assim. E uma coisa que eu achei importante, Simone, que eu queria já também fazer nesse momento de integração, é que vocês, eventualmente, em alguns momentos, não de maneira talvez rotineira, mas até combinando com a Ângela, ou mesmo dentro do conselho, que vocês tivessem essas falas de vez em quando, para justamente essa aproximação, né? Porque eu acho que fica bem claro, assim, para os docentes agora, mais claro ainda, os critérios, as maneiras como é que entra, como é que nós estamos indo. Isso eu acho que talvez uma vez por semestre, enfim, a gente pode combinar alguma coisa, eu acharia muito, muito interessante. E eu acho que vocês estão no caminho certo, porque a gente acabou de aprovar agora na Faculdade de Ciências Médicas justamente os perfis, né, dos docentes, o perfil mais investigativo e um perfil mais de ensino, né? Então, ao você ter essa possibilidade, aí, como a Angélica colocou aí, né, de ter uma linha mais voltada para o ensino, as pessoas poderão ir para esse programa por conta disso, ou optar pelo outro programa, não tem problema nenhum, né? Para o docente e para o departamento, isso vai ser sempre muito bem visto. E para o programa de saúde da criança também vai ser interessante ter essas pessoas. Então, eu acho que nós estamos integrando aí essa formação, né, do docente
nesse perfil mais para a investigação, para os estudos ou para a pesquisa em ensino, né? Não é que a pessoa vai fazer ensino, ela vai fazer pesquisa em ensino. Também isso é uma coisa que é importante a gente também definir bem. Então, embora pareça que está dividindo, eu acho interessante, e depois o docente opta, ele pode ir para onde ele bem entender, desde que ele faça a pesquisa, e isso vai ser importante para ele e para o departamento, como eu te falei, né? Então, essa é a minha visão em relação à constituição do programa, no qual a maior parte dos docentes da pediatria estão ligados a esse programa, lógico, pelas características do programa que trabalha com a saúde da criança e do adolescente. Então, isso é uma coisa importante. Eu queria te perguntar, em relação às linhas de pesquisa que vocês montaram, né, quando você fala estudos clínicos, né, estudos de políticas, né, e o ensino, eu queria saber, são três linhas, né, se nesse estudo clínico vocês se está contemplando, Simone, de maneira bem objetiva, a questão mais investigativa de laboratório. Me parece que quando você fala pesquisa, estudo clínico, não sei, ele me soa muito mais como uma coisa bem clínica mesmo, de um paciente e tal. Eu não sei se vocês discutiram isso, se aquela pessoa que faz exclusivamente laboratório, né, embora esteja usando criança, embora esteja fazendo clínica, esse título não limita um pouco esse grupo de pessoas, ou até que a gente talvez nem tenha muito, mas que a gente gostaria de crescer dentro do departamento? Isso é uma pergunta que me ficou na dúvida aqui. Então, a gente tem no momento mais estudos, alguns estudos farmacológicos, ele engloba, né? Não está inscrito estudos pré-clínicos, então, assim, estudos com modelos animais, tudo, mas isso. A gente não tem, no momento, ninguém fazendo estudos em modelos animais, né? Essas linhas, elas não são fixas para o resto da vida, né? É que a gente teve que fazer, de alguma forma, de incluir as pessoas que a gente já tem, né? E como a gente tem que pedir bolsa para a linha de pesquisa, então esse mais básico entraria provavelmente no futuro nesse, mas a gente não tem ninguém fazendo puramente pesquisa básica. Eu entendi, eu acho que a gente não tem mesmo, mas talvez seria deixar isso em aberto, porque você limita um pouco, né? Alguém que queira fazer isso vai ter que migrar para um outro programa. Mas é interessante, eu vou deixar para ver se a gente inclui isso, tá? Em relação uma parte, Simone. Sérgio, a CAPES, quando ela avalia, a Simone tem experiência nisso, eu também, o Marcos também, quando ela avalia os relatórios trienais, quadrienais e tudo mais, ela vê as linhas de pesquisa, tá? Primeiro, né? Depois ela vê quantos docentes tem em cada uma daquelas linhas de pesquisa, e quantas publicações tem cada uma daquelas linhas de pesquisa. Então, não é bom para a gente ter uma linha de pesquisa branca, ou seja, que não tem nenhum docente, nenhuma publicação. Então, o que a Simone, o que nós fizemos agora foi isso. Mas, se eventualmente algum orientador quiser fazer um estudo pré-clínico ou investigativo com animais e tudo mais, a gente cria uma linha de pesquisa, tá? No meio do quadriênio, sem problema nenhum, tá bom? E coloca o que a gente não pode fazer é criar uma linha esperando que um dia vai ter, porque se não tiver, isso é ruim para o programa. Mas criar depois que o docente solicita, isso é possível. Tá? Ou modificar, né? Isso. Exatamente. E a outra coisa é que, assim, só para constar, apesar de estar em ensino, a gente deixou bem amplo, né? Então, a pediatria está tendo um protagonismo muito grande em relação a novas tecnologias, né? E eu espero que isso no futuro possa gerar publicações e alunos de pós-graduação, né? Então, foi uma forma da gente também incluir essas novas tecnologias, que é uma linha de ensino, é uma linha que está sendo estimulada pela CAPES também para ser incluída. Ótimo, eu entendi perfeitamente. Eu acho que, só finalizando minha fala, eu acho que isso vai exatamente de encontro na avaliação dos relatórios, né? Como eu também sou agora presidente da CCD, nós estamos agora, a cada docente que
passa com o seu RAD, a gente, além da aprovação ou não aprovação, né, que a maior parte dos nossos docentes são aprovados, sem grandes problemas, a gente gosta de fazer essa orientação para o indivíduo. Olha, você está mais para um lado investigativo, então olha aqui, ó, essas são as regras da pós-graduação, quer dizer, realmente facilitar um pouco mais essa inserção da pós, que eu acho, na minha opinião, que no departamento houve um certo distanciamento, né, por N motivos, mas que a gente pode rapidamente resgatar. E o indivíduo que está mais numa linha mais de ensino, aí, olha, a regra é essa, e no departamento, no programa de pós-graduação hoje da saúde da criança, nós temos essa linha por enquanto, mas se ela migrar para outro programa, a gente vai orientar o docente para fazer isso. Então, eu assim, achei que ficou muito legal e eu acho que a gente vai ter uma perspectiva bem bacana de inserção desse conteúdo de pós-graduação mais forte do que nós já temos tradicionalmente, né? Muito obrigado. Depois eu tenho mais umas perguntas, mas eu vou deixar... Uma coisinha só para acrescentar, a gente não quer ser exclusiva, a gente quer incluir o maior número de pessoas, a gente precisa renovar o corpo docente permanente, a gente conseguiu incluir algumas novos orientadores, é que o limitante geralmente é a produção científica, né? Então tem que... Eu acho que quando algum docente acaba entrando, a gente deveria estimular ele a participar de algum grupo de pesquisa, começar a co-orientar, participar, que co-orientação não pesa para o programa, né? Então, isso a gente acaba conseguindo, ajudando esse docente a melhorar a produção científica, ter experiência de orientação e, com isso, aos poucos, ele ter uma autonomia para entrar na pós-graduação. Tá? Obrigado, então, eu acho que a gente deve fazer esse esforço como grupo, né? Muito bem, professora Marlúcia. Seu microfone está bloqueado, doutora Marlúcia. Nós não estamos te ouvindo. Tem que ligar o microfone, Marlúcia. Gente, muito bom dia. Realmente é muito histórico, não é? Uma reunião dessas, depois de um ano de confinamento e todas mudanças intensas, né, de paradigmas. Eu não sei como que esses órgãos que financiam a pesquisa no Brasil conseguirão atravessar com progressos, né? Mas eu vou ser muito breve. Tudo que a Simone colocou, não é, com muito cuidado, que o curso de pós-graduação vem trabalhando há 32 anos, a gente percebe que são os mesmos critérios desde o início. E nós, assim, do curso de pós-graduação em pediatria, mantivemos uma postura que não acompanhou o que acontece no mundo. Hoje você não vê uma publicação, é muito raro você, a não ser uma revisão, que não tenha mais de 10, 15 autores. Isso é um fato, quer dizer, quando a pós-graduação coloca ampliar o trabalho no Brasil, ampliar o trabalho no mundo, significa que a gente tem que primeiro fazer isso na nossa casa. Aprender a se comunicar e fazer uma pesquisa múltipla, não é? Com todos os colegas que participam dentro do departamento, fora do departamento. E é muito interessante porque há 2 ou 3 grupos dentro desse curso de pós-graduação que, por ter muitos membros também da própria família participando dos projetos, esses grupos se consolidaram, na minha maneira de analisar. E mostrando claramente que, se não tiver conectividade de vontades comuns, o peso dessa responsabilidade, desses critérios,
que a CAPES exige, que o curso adota, é muito pesado para um docente que está hoje, no século XXI. Não vamos falar de quando eu comecei, porque era no outro século, e a gente, como não tinha nada no ambiente, qualquer coisa que fosse colocado poderia ter um espaço. Hoje, mesmo tendo um docente competente, inteligente, com vontade e querendo, ele tem, assim, necessidade de ter o grupo. E eu acho que isso falta no curso. É isso que dá sustentabilidade a um turnover maior de alunos, de projetos financiados. A FAPESP entendeu isso há muito tempo e abriu bastante a questão dos projetos maiores, né, para se fazer um temático, etc., e nós não acompanhamos isso. Então, tudo isso que foi colocado hoje, e certamente, toda essa pandemia irá reconsiderar alguns aspectos, mas se não acordar para que temos que trabalhar em grupo, fica muito difícil para um docente tocar várias funções com expertise e com bom resultado. Não é o fato de credenciar ou descredenciar alguém. Eu acho que o ponto central desse curso é que as pessoas se libertem e passem a fazer trabalhos realmente conjuntos, assumir responsabilidades conjuntas perante os órgãos de fomento e perante aquela questão, e que o aluno que entra ali consiga fazer esse trabalho com sustentabilidade de que os resultados daquele projeto abrirão novos financiamentos. E a gente vê isso, assim, tanto para a parte de clínica, como pesquisa laboratorial, etc., e a gente tem, por um lado, uma estrutura que favorece a isso, que é o CIPED, mas, por outro lado, falta em nós essa cultura de se agregar para pesquisar. Eu não preciso gostar da Simone, nem ser amiga da Simone para pesquisar junto com ela. Eu preciso só entender que hoje a complexidade de uma publicação melhor, né, necessita de qualidade. E para ter qualidade, os projetos que mais me tornaram felizes foram os da vacina, quando eu tinha 5, 6 colegas trabalhando. Então, não tem absolutamente fôlego, nenhum cristão, de fazer pesquisa sozinho. Eu acho que esse é o ponto grave, que ou as pessoas acordam para isso, ou vão ficar patinando e nos cantos reclamando. Então, assim, é uma estrutura perfeita de qualquer área, não é? Para qualquer área o CIPED. Mas se a gente tem esse contato, a melhor coisa do mundo, que eu acho, na vida acadêmica, é fazer uma reunião e discutir resultados nossos. Fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Quer dizer, foi o melhor tempo que eu tive, foi quando eu estava fazendo essa pesquisa, junto com o André, com a Lourdinha, com a Mariângela, com o Marcos, com... tem uma solidariedade. Então, acho que esse é um ponto que o departamento, todos que querem ficar na pesquisa, tem que acordar. O segundo é que a gente tem hoje que as competências que cada um de nós temos, quando se reúnem, elas explodem, sabe? Você está ali fazendo uma pesquisa, mas tem um colega que nem entende muito aquele assunto, mas ele vem com uma ideia. E aquele rumo que ia ser complicado, toma um outro rumo.
Então, não tem essa, sabe, de dizer, porque eu produzo, porque eu sou A, ou porque eu sou B, porque eu publiquei na revista tal ou tal. Na realidade, qual é a oportunidade que essas competências estão tendo? Essa é a pergunta, para se revelar. Agora, se me dizem assim, não, você tem que ser um pesquisador para ganhar o prêmio Nobel, estou fora. Agora, se me dizem, eu quero um pesquisador que trabalhe mesmo, que carregue o piano, que faça as coisas e que me ajudem, é diferente. Então, esse é o ponto. A outra questão é, vou perguntar para a Simone, aproveitando, eu estou descredenciada, eu não solicitei o recredenciamento e até considero que eu fiz de forma autoproteção, não é? Porque a gente não pode fazer as coisas mais ou menos e de forma superficial. Eu tenho ainda, Simone, uma aluna que a gente está concluindo. Como é que a gente vai fazer para ingressá-la? Professora, na verdade, sim, foi descredenciada porque a gente não recebeu o recredenciamento, né? Então, que cada um tinha que encaminhar. Mas, quando essa aluna entrar, a gente vai credenciar, né? Para ter essa defesa, não vai ter prejuízo nenhum em relação ao aluno. Ótimo. A senhora tem tudo para ser pesquisadora permanente, é que a gente não recebeu o pedido de credenciamento, né? Então, ok. Não, eu tenho esse tinha encaminhado e-mail, que até você respondeu, que o Gil encaminhou, a gente tentou ligar, que se a gente não recebe, né? Eu conversei com todo mundo que não reencaminhou o credenciamento, né? No seu caso, tentei ligar, estava de férias, eu entendo, a gente mandou e-mail, né? Mas se a gente não recebe o pedido de credenciamento, a gente não pode inferir alguma coisa, né? Não, é que nós estamos com 2 teses prontas, de doutorado, e que foi do projeto grande de FAPESP, que é meu compromisso com a FAPESP, principalmente, de fazer não somente a publicação, mas também as defesas. Isso eu queria assegurar. Sim, com certeza. Um compromisso iminente. E digo para você, estou querendo trabalhar um pouco com aluno de iniciação científica, pegar leve nessa fase de pandemia, e quem sabe num futuro onde os colegas do departamento queiram, eu estou disponível, aposentada ou não, disponível para colaborar, sempre. Isso que eu queria que ficasse bem claro. E tenho, sim, uma preocupação com o meu laboratório, tenho, sim, preocupação com funcionários para o CIPED, né, biólogos. Isso eu tenho, isso a gente vai retomar antes de que eu me aposente. Mas, assim, gente, acordem. A melhor coisa é você ter uma pergunta e ter pessoas querendo ajudá-lo a responder. Isso, assim, no mundo inteiro, o NIH, o que eles têm? Projetos para o NIH. Então, ali, quem gosta de pesquisa, trabalha ali. Não tem essa coisa individual. Então, eu vejo, assim, pessoas recém-contratadas ou dentro de uma situação de competência que a gente não pode deixá-lo isolado, amargando a solidão de não poder trabalhar junto. Então, esse é o ponto, para mim, central, viu? Dentro, não sei, em outros cursos, mas, olha, não posso dizer que não foi sempre meu objetivo. Sempre. Eu trabalhei com o Sérgio, com o Jamil, e poderíamos trabalhar muito mais. Eu acho. Trabalhei um pouquinho com o Gabriel, muito pouco. Mas a gente pode trabalhar muito mais. Então, o que compete à questão nossa? Assegurar esse recurso humano dentro do laboratório, e eu vou estar disponível. Eu não preciso, né, de cuidar de currículo, porque já cheguei.
no final do ponto, né, da linha. Mas é o Brasil, para a minha vida, né? Então, fico no meu recado, e quero falar que esse curso de pós-graduação está com uma comissão muito séria, muito responsável, e precisa desse apoio de todos. Cuidado para não se relacionar com essa comissão como, me credenciou, me descredenciou, eles estão exigindo isso. Não, escuta, eu quero, como é que eu posso fazer? É isso. Esse pessoal que está aí dentro é um pessoal inteligente. Se tiver um apoio... Agora, tem uma questão que é saber trabalhar em equipe. Você se reúne dentro de um projeto, já define quem vai coordenar, no papel ali, entre vocês, não precisa ser com nenhum órgão. Falar né? E trabalhando, se reunindo, produzindo em conjunto. Gente, não tem saída. Marlúcia, eu queria agradecer a sua palavra. Eu acho que justamente, você tem toda a razão, né? Que essa marca está atrapalhando. É que talvez esse seja um papel também uma ação conjunta entre o coordenador do departamento, que sou eu hoje, né? E a Simone, para a gente promover essa questão que você está falando de trabalho em conjunto. Eu concordo plenamente com você. Que o peso de trabalhar sozinho é muito difícil, né? E quando você se junta, né, a gente consegue fazer um trabalho assim, até com mais qualidade, muitas vezes, né, porque você tem mais cabeças pensando, né? Então, eu estou realmente muito interessado em fazer esse resgate dentro do departamento, porque eu acho que o departamento ele cresceu muito e é muito bom nas questões do ensino, que eu acho que é fantástico. Mas eu acho que essa parte da pós, a gente ficou um pouquinho mais em segundo plano, até por conta dessa questão do programa não ser do departamento. Eu acho que isso confundiu um pouco a cabeça das pessoas, e eu acho que trabalhar nisso, né, olhar para o docente, olhar para a competência dele, através do perfil dele, através da avaliação, que seja do RAD mesmo, que eu acho que é uma coisa que eu estou mexendo muito hoje, e falar, olha, fulano, você tem um perfil mais assim, mas tem aquela pessoa que está ali também, então, vamos sentar 3 ou 4 pessoas e vamos fazer alguma coisa, não eu, mas estimular as pessoas a fazer. Eu estou muito com esse propósito, eu acho que a sua dica é muito valiosa, que você é uma pessoa... Conte comigo para reparar. E eu queria até, Sérgio, aproveitando, a Simone fez esse projeto e submeteu sobre Covid, do qual eu participo, e eu queria até saber dela, só para aproveitar aqui, por que não foi aprovado? Então, o projeto, a gente até submeteu para o CEP, porque eu não desisto, né, de fazer, talvez tenha uma nova chamada. Ele não foi aprovado por falta de verba, na verdade, né? Eu acho que a gente colocou o próximo que a gente deve fazer, eu acho que a gente deve focar só em bolsa. A gente pediu material de consumo, né? E eu acho que, na minha percepção, vendo os projetos que foram aprovados, né? Então, esses projetos da CAPES, eu acho que o Marcos também submeteu ao DCIT, né, ou a outros, geralmente os projetos foram, eu mandei um para o CNPq também, envolvendo mais doença autoimune, mas com o objetivo de pegar bolsa, desmembrando esses projetos, mas foi por falta de verba. Então, a gente tem que retomar, no futuro, focar na bolsa. O problema é que aí depois a gente tem a bolsa e não tem a verba para fazer o projeto, né? Esse do Covid, a gente ganhou do FIPEX, né? Então, a gente tem uma verba para fazer o do FIPEX, né? Por isso que eu submeti para o Comitê de Ética, que a gente tem suficiente para fazer uma parte do projeto. Tudo a gente não vai conseguir. No total, a gente teve 3 ou 4 projetos submetidos, né? Eu submeti esse no nome do grupo, o Marcos submeteu um da IGA, né?
e a gente submeteu para o CNPq e para o DICIT, que eu acho que não foi aprovado, né? Mas a gente tem que tentar, né? E a ideia desse projeto foi agregar o maior número de pessoas possíveis, né? Não sei se a gente não vai conseguir fazer todos esses projetos, mas depois a gente tem que dar uma realinhada, né? Então, eu estou querendo te ajudar nisso, seja com verba. Então, assim, a gente poderia conversar fora da... Claro. Porque tem aluno bom de iniciação científica que pode já entrar, né? E a gente tentar mesmo fazer isso já como uma experiência vivenciada de trabalhar com vários docentes, né? A nossa ideia foi essa, né? E eu acho que foi a parte forte avaliada pela CAPES, né? Porque eles falaram que não tinha verba e se cortasse 30% do que a gente pediu, não tinha viabilidade do projeto, né? E até então a gente não tinha aprovação do FAEPEX ainda, então a gente não tinha contra-argumento para submeter, né? Então foi isso, mas com certeza a gente precisa realmente trabalhar em conjunto e tentar agregar mais, que são outros pontos que são avaliados pela CAPES. Então a gente não pode ter um programa com 20 docentes separados, né? Então a gente tem que publicar em conjunto. É impossível, gente, hoje. É impossível, sabe? Então, assim, vendo essa garimpagem de pessoas da população brasileira que estão dentro desse curso de pós-graduação, as competências, sem dúvida alguma, têm que ser aproveitadas, tem que ser. E diminuir esse estresse que eu acho tóxico, de um docente que quer fazer, mas sozinho, enfrentando os nãos, os nãos, os nãos, os nãos, quando se ele está bem apoiado, não é? Ele consegue gerenciar essas questões, não é? Os nãos, né? Os nãos, né? Tá cada vez mais difícil conseguir Nossa, a verba, gente, né? a coisa mais difícil é você depois, assim, não é? E chega um não. Aí, se você está naquele grupo, aí você, né, vai adiante, vai adiante, vai adiante, é isso. Mas eu sinto que há ainda as pessoas não evoluíram de acordo com o que aconteceu no mundo. E eu acho que a pós-graduação tem que dizer isso, né, tem que dizer isso. E vamos ver o que vai rolar, para esses critérios, tomara que aquela coisa de pontuar o nosso jornal de pediatria bem, porque ajuda não só o jornal, mas vai haver muito mais competitividade para publicar lá, né? A gente vê que o esforço também da revista Jornal de Pediatria é grande, né, para manter ela naquele patamar, porque as pessoas acham que só quando publicam em revistas estrangeiras é que tem valor. E eu estou, assim, vendo que tudo isso precisa, por exemplo, há artigos na vida de cada um que publica que ele nem acredita, mas de repente aquilo lá torna-se 2.000 leitores, ou que referencia ou que recomenda. Então, não importa, essa cultura chegou no máximo do curso de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente. Nós temos que trabalhar sabendo que, como qualquer outra coisa na vida, você, para nascer, não nasceu sozinho, sua mãe teve que fazer um esforço, seu pai também. Como qualquer outra coisa na vida, você não tem nada sozinho, nem faz nada sozinho. E esse estresse, ele tem que ser compartilhado, e os benefícios e as alegrias também têm que ser compartilhadas. Muito bom. Sérgio, eu estou disponível
viu? Para trabalhar. Lembrem-se que eu não tenho que correr mais atrás de fazer relatório para a Unicamp. Graças a Deus. Mas eu tenho uma necessidade de não enferrujar o meu conhecimento. Ele fica morto, não é? Matéria muda é a pior coisa, né? Então, é isso que eu quero falar, tá bom? Muito bem, doutora Marluce, muito obrigada pelas suas colocações, acho que são muito pertinentes. A última pergunta que ficou com o Marcelo Brandão, ele teve que sair, mas eu vou me encarregar de fazer a pergunta por ele, é a questão da pós-graduação lato sensu, Simone, se você tem alguma perspectiva. Então, é dos cursos de especialização, né? Eles foram para pós-graduação, só que eles não... É importante lembrar que publicações com membros ou com alunos de outros cursos, como mestrado profissional ou com curso de lato sensu, não vai contar para o nosso programa. Conta como produção do docente, mas o discente não conta para o programa, né? Então, isso muitas vezes tem uma confusão, né? Tem que ser aluno do programa, né? Agora, sobre o andamento específico do lato sensu, isso não vai ser com o coordenador do programa da saúde da criança e do adolescente, vai ter um outro coordenador, mas vai estar vinculado à pós-graduação, e o coordenador, até onde eu sei, né, ou que está pedindo, vai ter que ser um docente, né, da Faculdade de Ciências Médicas. Eu acho que é só isso que eu sei até o momento, eu não sei muito mais sobre isso. Então, tá certo, pessoal. Se alguém quiser fazer uma última consideração, uma coisa que você vai levar para casa, aproveite agora, porque nós estamos encerrando. Posso falar um pouquinho, Dirceu falando? Pode falar, Dirceu. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer ao professor Sérgio pela oportunidade. Eu acho que isso foi muito bom, muito otimismo, muitas condições para a gente melhorar. Agradecer a Simone por nos agregar e nos integrar, né? E dizer a todos que nós temos 4 estruturas de acolhimento. E a função da comissão é acolher e propiciar condições numa situação extremamente difícil que nós estamos passando. As 4 estruturas básicas que nós temos são o departamento, a subcomissão de pós, o CIPED e as agências de fomento. E nós temos que ser ousados nessas 4 Só, por favor, quem está com o microfone ligado e não está falando, desligue, porque está atrapalhando o doutor Dirceu falar. Nós temos que ter ousadia. Não existe uma universidade sem ousadia, né? Já foi falado que nós temos que aglutinar, e é isso que nós estamos tentando fazer na subcomissão, propiciar condições, né, para que nós possamos crescer. E se nós não tivermos ousadia, e se nós não soubermos das oportunidades que nós temos no departamento, no CIPED, na subcomissão de pós e nas agências de fomentos, né, conversando com um colega do CNPq, ele me diz como que a Unicamp tem tão pouca bolsa produtividade em pesquisa do CNPq. Nós precisamos pedir mais, mesmo ouvindo não, como já foi falado. A gente ouve muito não. Fazer pesquisa não é fácil, mas nós temos que pedir e entender que esse acolhimento tem que nos ser passado pela seriedade. Apesar do distanciamento que o CIPED, a subcomissão e o departamento se mantiveram, eu acho que essa iniciativa do Sérgio é muito oportuna, muito no momento. Com tudo o que foi falado anteriormente, nós podemos unir e podemos crescer, e podemos pedir mais, e podemos mostrar mais o que nós queremos dentro de grupos, dentro de linhas de fomentos, com linhas menores, nós podemos aglutinar mais, e isso foi uma vontade que todos os que nos antecederam na coordenação da subcomissão tentaram mostrar para nós, né, o fato de nós unirmos outros colegas. Nós temos vários projetos em andamento,
onde nós temos pelo menos 10 pesquisadores envolvidos, como já foi falado, nós precisamos de mostrar isso. Eu acho que tudo aquilo que a Simone mostrou em perspectivas, nós devemos considerar, né? O ano passado nós tivemos 2 teses com pelo menos 2 professores internacionais na banca, né? Isso foi um motivo de muito orgulho. O professor Marcos está numa inserção internacional muito robusta, né? Nós temos participado disso, de trazer professores do exterior para cá. Eu acho que isso que a Maria Ângela se propôs também, Brandão, de aglutinar, de fazer disciplinas em inglês, é o modelo. Ou a gente assume o modelo, ou a gente não consegue. Está muito difícil, realmente, a gente conseguir, mas agências estão fornecendo. E o modelo é a gente ousar, né? A gente ousar e mandar projetos, né? Mandar projetos. A linha agora é estudar, por exemplo, Covid-19. Quantos de nós não conseguimos projetos financiados pela FAPESP, CNPq ou pelo FAPEX, né? O FAPEX agora abriu, há pouco tempo atrás, uma linha de fomento para melhorar os laboratórios. E se a gente não corre, não fica sabendo e não vai atrás, e com uma quantidade enorme de dinheiro. Então, a gente precisa saber, e isso é um dos motivos que a gente vai ajudar na subcomissão de pós, tentar mostrar as possibilidades onde a gente pode aglutinar mais na ciência, porque muitas vezes a gente não fica sabendo das divulgações. Então, essa interação desses 4 pilares necessários a um fato importante da carreira acadêmica, né, entre a pesquisa, assistência, gestão e ensino, a pesquisa é um fator importante. O fato do departamento estar dando essa importância, não existe uma parte importante, todas, o ensino é importante, a pesquisa é importante, a pós-graduação é importante. Então, o departamento de pediatria, junto com o CIPED, a subcomissão e as agências de fomento, é o que nós temos que estar sempre atentos às oportunidades, porque elas estão existindo. Como as nossas revistas estão melhorando, o Jornal de Pneumologia já está com quase 2, o Jornal de Pediatria já está com mais de 2, então, de índice de impacto. Então, com isso tudo, nós vamos acolher no sentido de ajudar, no sentido de mostrar os caminhos, né, que a gente pode fazer. Então, nisso eu queria agradecer muito a Simone, que tem tudo na comissão, o Gil, é feito de uma maneira a tentar melhorar, a tentar participar. E por isso, mais uma vez, eu agradeço. Teria algumas coisas mais para falar, mas a gente pode deixar outros colegas que ainda têm para falar. Hoje, na Coreme, participei mais cedo numa reunião da Coreme, discutido o mestrado profissional versus o TCC, mas vocês vão receber isso tudo futuramente, as novas normas, e a gente tem que se adaptar a essas novas normas, mas isso será passado posteriormente para cada grupo, para cada departamento. O Ricardo vai falar. Então, muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, Disseu, uma outra pessoa muito importante aí nessa construção, né, da pós-graduação, junto aí com todos os outros ex-coordenadores, né. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva, Simone, até pelo adiantado da hora, depois tem o Gil, né, que quer falar um pouquinho. 2 perguntas bem objetivas. Uma você pode me responder, mas eu queria talvez discutir em algum momento, enquanto professor desse programa, a questão do critério de qualificação. Eu acho que está muito complicado essa questão da gente ter que fazer um artigo fora daquilo que está estudando. Eu queria também, assim, até um espaço para discutir isso com a própria comissão, saber se isso tem revertido realmente em produção de qualidade. Isso realmente eu queria ter esses números, né? Eu acho que isso é uma coisa que, assim, a gente vai em muita qualificação fora daqui, até da Unicamp, muitas vezes, e elas são bem diferentes, e eu acho que isso tem sido um dificultador para a gente aqui, se a gente pudesse discutir isso em algum momento. E a outra coisa, também um pouco nessa linha, se vocês pensam em alguma coisa, ou se existe alguma coisa para ajudar um pouco na questão dos custos, e realmente está ficando muito caro a gente publicar, né? Como é que tem sido essa discussão aí nessas organizações, nessas comissões? Eu só não entendi a primeira pergunta, mas eu vou para a segunda, depois o senhor repete para mim, por favor.
A gente tem, na verdade, ainda até abril, dinheiro sobrando para publicação. Então, a gente colocou, desde o ano passado, todas a verba para publicação. Então, como todas as bancas estão sendo online e não está tendo muito congresso e gasto para viagem, a gente colocou toda a verba para publicação. Então, a gente tem verba para publicação desde que o aluno tem aluno do curso de pós-graduação envolvido, assim, preferencialmente, muito preferencialmente de primeiro autor, né? Se não for de primeiro autor, para a gente saber o porquê, e numa revista qualificada, né? Aí a primeira pergunta eu não A primeira pergunta, Simone, era em relação assim, para o aluno hoje qualificar, o nosso aluno desse programa, ele precisa apresentar um artigo, né? Muitas vezes um artigo que é talvez um pedaço da tese, enfim. Eu acho que isso dificulta muito para o aluno, entendeu? Que ele está naquela fase de estar fazendo o trabalho, coletando dados, ele precisa de parar para fazer um artigo. Eu queria saber, primeiro, esse artigo que eles estão colocando, está refletindo realmente em alguma coisa que está ajudando a pós-graduação, ou está só, como dizer assim, dificultando para o aluno, né? E se nós podemos pensar em outro modelo de qualificação e exigir, sim, a publicação no momento da tese, o trabalho de tese ser mais cobrado a publicação, e não a publicação antes, no processo de qualificação. O que eu vejo, em muitos lugares onde eu vou fazer trabalho de qualificação, se discute muito mais o projeto, né? E eu acho que, assim, é um pouco do que a Patrícia está falando. Às vezes, olhar a opinião de pessoas, então, é o momento que você consegue melhorar o teu próprio projeto, agregar pessoas no seu projeto, né, como foi falado aí, do que simplesmente fazer uma publicação que eu não sei se está tendo um resultado para a pós. É uma dúvida que eu tenho, e talvez assim você possa responder bem rapidamente. O tempo, no momento aí, eu posso ir numa reunião de vocês, a gente pode debater isso enquanto professor desse programa. Era isso. Assim, a resposta específica eu não tenho. O que eu sei é que a grande maioria dos nossos alunos, eles qualificam assim, em cima da hora, ou seja, o mínimo possível entre a qualificação e a defesa. Então, nesse tempo, fazer uma análise do projeto perdeu o prazo, né? Sim. E, como está muito próximo, era a única forma da gente garantir algum artigo, porque todo mundo que orienta sabe que muitas vezes o aluno acaba sumindo. Defende e some. Não termina. Então, eu acho que a exigência muito tem vindo nesse sentido, entendeu? Desse histórico do nosso programa. Os alunos não qualificam, e a qualificação não pode ser feita antes de 1 ano de ingresso na pós. Então, o mestrado, que tem 2 anos, o aluno qualificar depois de... Isso é regra da Unicamp, né? Não é do programa. O aluno qualificar depois de 1 ano e a gente discutir o projeto, ele nunca vai terminar no prazo, a não ser que seja alguma coisa pequena, né? Mas uma coisa grande não vai ter tempo hábil para fazer. E no doutorado, a qualificação só pode ocorrer depois de 2 anos do projeto, né? Então, são alguns empecilhos. Porém, isso está sendo discutido, inclusive na CPG. Então, tem uma ideia que o professor Gontijo tinha discutido, e a Fisiopato ia ser o programa que ia testar isso, que o aluno tinha que discutir o método depois de 1 ano, e se não fosse aprovado, ele teria como se fosse uma especialização, mas ele não poderia continuar no programa de pós-graduação se ele não fosse aprovado isso, né? É um novo modelo. E a reprovação do aluno não traria um benefício, nem uma pontuação negativa, nem para o orientador, nem para o programa, né? Então, são novas formas que a CAPES está avaliando de ter evolução do programa. Eu acho que a gente vai ter novidades
Eu acho que a minha intenção era provocar, assim, no sentido de discutir realmente. É como você falou, o aluno faz a toque de caixa na última hora, na minha experiência, pega um artigo assim, meio que só para defender, entendeu? E eu acho que, eu não sei se tem qualidade, se está tendo qualidade, eu, assim, questiono. Mas, assim, é um questionamento dentro de um professor do programa, e eu só queria colocar essa questão para em algum momento discutir, e eu vejo que existem outros movimentos de discussão dessa questão. Que seja assim, para a gente poder... Porque, inclusive, hoje em dia tem muitos poucos alunos que são reprovados ou aprovados condicionalmente, né? Então, a grande maioria é aprovada. Então, e quando um aluno é reprovado, isso prejudica tanto o programa quanto o orientador. Então, o movimento da CAPES é nesse sentido, da gente qualificar melhor a pós-graduação e não ter pontuação negativa se a pessoa for excluída ou não for aprovada, né? Mas isso tem toda uma discussão em relação a bolsas, tudo. Eu acho que isso tinha sido começado em 2019, né? 2020 ficou tudo parado, né? E eu acho que pós-quadrenal é uma discussão que vai ser retomada, porque era uma das linhas que eles queriam discutir após a unificação do quadro, né? Qualificar melhor o programa de pós-graduação. Obrigado, senhor. Agora, acho que é o doutor, aqui pela ordem, deixa eu ler para não me esquecer, mas é o doutor Gil que quer falar. Quer dizer, agora seria o doutor Sérgio que falou, depois o doutor Gil. Rapidinho, viu? Eu acho, viu, Sérgio, que tem algumas coisas que quanto mais a gente conversa, mais a gente vai esclarecendo, né? Então, tem regras que vêm da CAPES e tem regras que são internas da Unicamp, da própria universidade, tá? Eu acho que a gente tem que trazer as nossas demandas, tá? Para dentro do programa, para o próprio programa colocar na comissão interna da faculdade, para a gente ver o quanto a gente consegue caminhar em relação a essas demandas. Então, eu acho que isso daí, por isso que é importante esse tipo de reunião a cada 6 meses, pelo menos, para a gente trazer as nossas demandas. Obviamente que na CAP sempre é mais difícil, né? Mas internamente a gente tem um caminho para poder levar essas demandas. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é o que a Marluce tocou, eu acho que é um ponto chave da relação instituição-pesquisa, que é a criação dos grupos de pesquisa, né? Eu acho que isto, pelo menos eu posso dizer da minha parte, que é que eu tenho um laboratório dentro do CIPED, que eu sempre estive com as portas abertas do laboratório para receber qualquer pessoa para trabalhar junto do laboratório, porque às vezes a grande dificuldade que uma pessoa tem para iniciar na pesquisa é ter um local também para fazer a pesquisa, né? Ou ter um instrumento que possa qualificar aquela pesquisa. Então, quem tem os laboratórios tem o local e tem os instrumentos, né? Então, esta possibilidade das pessoas que têm os laboratórios do CIPED oferecerem para os determinados docentes é fundamental. Só para lembrar, né? Há anos atrás, né, 10, 20 anos atrás, se a gente olhasse para quem eram os países que publicavam, a gente nunca veria, provavelmente nem na primeira nem na segunda página, Espanha e Itália, né? Entre os países que eram publicadores, né? De fazer pesquisa, tá? Hoje, Espanha e Itália estão entre os 10 maiores produtores de ciência do mundo. Por quê? Porque eles resolveram fazer pesquisas multicêntricas, tá? Então, eu acho que a criação das pesquisas em grupo e das pesquisas multicêntricas tem que surgir no despojamento da vaidade do pesquisador, tá? Eles têm que se despojar da vaidade de pesquisador e trabalhar em grupo. Na hora que ele se despoja da vaidade de ser o líder do grupo, tá? Isso acontece e, naturalmente, a pesquisa ganha força e ganha visibilidade. É isso. Muito bem, podemos encerrar então. Agradeço. Posso só falar mais uma coisinha? Você sempre pode falar. Eu só gostaria de falar que a gente vai ter eleição agora em abril, né? É março,
e a gente está se recandidatando, né, a chapa. O professor Gabriel pediu para sair, a doutora Maria Francisca vai entrar de suplente, né, com ela, para a gente também ter um grupo mais interprofissional no programa de pós-graduação, e eu gostaria de poder contar com o apoio de vocês quando forem as eleições. Nós todos, né, o Gil e o Dirceu que estão aí presentes. Com certeza, Simone. Acho que seu desempenho aí, o desempenho dos colegas também foi excelente, né? Não vai ter dificuldade alguma, eu creio. Muito bem. Então, podemos encerrar, doutor Sérgio? Podemos? Então, tá bom. Muito obrigada, doutora Simone, pela sua excelente apresentação e também pelas explicações. Agradeço a todos. E a gente se vê na próxima reunião. Até mais.